vocês bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo está até um pouco mais diferente porque nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer o teste dos componentes eletrônicos na placa de celular. Isso aí, tivemos um vídeo que aprendemos a fazer o teste de componentes eletrônicos convencionais, como capacitores, resistores, aqueles maiores que ficam em placas maiores, como aparelhos de som, fonte de computador e outros. E hoje vamos aprender aí a fazer o teste de SMDs numa placa de celular. É isso aí. Se você gostar do vídeo, dá aquele super like, tá bom? Se inscreve no canal, não perca nenhum vídeo, vai lá, aperta o sininho, tamo junto e vamos lá para o nosso vídeo. Então, aqui estamos com uma placa de um celular, uma placa de um Gran Prime, beleza? Aqui estamos conectados ao microscópio. Eu vou ter aqui a câmera também com o meu multímetro, certo? Aquele multímetro mesmo, aquele profissional que eu falei para vocês, beleza? E vou ensinar passo a passo como fazer o uso de cada componente e saber se esse componente está bom ou está ruim, tá certo? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Então, vamos colocar o multímetro aqui na faixa de resistência, certo? Vou colocar aqui, ó. Vamos lá, tá aqui, mega ohms e quilo ohms, já está na faixa que a gente quer. Vamos agora fazer as medidas dos resistores na placa eletrônica de celular e vamos também identificar o que é o resistor e o que seria aí, né, o nosso capacitor também, porque eles são iguais. O resistor e a bobina são iguais, então temos que identificar se é resistor ou bobina. Se caso você não tiver um esquema elétrico, tem como a gente identificar só pela placa, tá certo? Então vamos lá. Eu já estou com a placa, certo? Aqui, nesse momento, eu estou vendo aqui, ó, nesse local aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma bobina, ou seja, um indutor. Como é, Paulo? Você está sabendo que é o indutor? Então, o indutor, você pode ver aqui, essa parte preta, ela vai até na parte de baixo. Ela mostra para mim o que é o indutor. Se eu for encontrar um resistor, o resistor já vai ter uma grande diferença. O resistor, ele não vai ter essa parte preta completamente. Eu vou procurar aqui um resistor para que eu mostre para vocês a diferença dela para um indutor. Aqui, ó, o resistor. Aqui eu encontrei um resistor pequenininho aqui, ó. Você pode ver que ele só é preto em cima, mas ele não é preto na parte de baixo. Então isso quer dizer que aqui é um resistor. Como é que eu vou fazer as medidas desse resistor? Muito fácil. O que é que você vai fazer? Nós vamos pegar a nossa ponteira negativa, tá bom? A negativa do multímetro, essa daqui, a ponteira negativa, e vamos colocar na parte metálica do nosso aparelho celular. Pode ser em qualquer parte metálica. Eu vou aproveitar que eu já tenho uma aqui já pertinho, seria aqui, ó, a parte negativa e a positiva lá no resistor. Vamos ver lá se vai me dar resultado. Vamos lá. Aí, ó, 130 ohms, né? Já me deu um resultado, né? Constou para mim que o resistor está ok, não tem problema nenhum. Se eu for colocar aqui na outra perna, tá? Eu peço para vocês também que seja uma ponteira, que tem um bico mais fino, se o bico é muito grosso, ó, ela vai dar o resultado apenas de um lado, ó. De um lado deu o resultado e do outro também. Não quer dizer que o resistor está ok, está funcionando. Ah, Paulo, como é que eu ia saber se o resistor está com um problema? Então, para que você possa saber se o resistor está com problema, você tem que entrar no esquema elétrico, óbvio, que eu estou só ensinando o básico mesmo, para que vocês identifiquem se o resistor está bom ou ruim. Vamos dizer que o meu resistor tem que dar 150. Se ele estiver dando muito mais do que 150, ele pode estar com problema. Mas para mim ter a certeza, eu preciso ter o esquema elétrico. Se cada esse vídeo der muito like, tá bom? Vamos dizer uns 100 likes por aí, eu posto o vídeo ensinando como vocês identificarem o esquema elétrico, tá certo? Então, identifiquei o resistor, então o meu resistor está ok. Vamos testar agora o capacitor. O capacitor, eu já tenho ele aqui, ó. Aqui já tem um capacitor pertinho. Esse capacitor, posso testar ele? Posso sim, também posso fazer o teste dele. Como é que eu vou fazer o teste desse capacitor? Então, vamos fazer a mesma coisa. Mas só que a diferença é que nós vamos ter que mudar no multímetro, né, a função.
O padrão de se testar um capacitor para ver se ele está em curto é você vir aqui, ó, coloca aqui no meu multímetro, aqui ó, no sinalzinho de bip, continuidade, ponteira negativa na parte metálica e a positiva no componente, ó. Bipou aqui, ok. E aqui, quando isso vai bipar, que tá pegando, gente, na parte metálica, tá meio complicado. Olha, aqui não bipou e aqui bipou, significa que o capacitor tá ok, não tem problema, ele não tá em curto. Vamos procurar aqui outro capacitor, que é um bem pequeno, vamos lá. Não bipou e bipou. Então, se ele bipasse nos dois contatos, esse capacitor estaria com um problema, então ele deveria ser trocado. Mas calma, nem sempre é o capacitor, isso vai depender muito se não tem algum componente aqui ao redor que esteja em curto, tá certo? Eu estava observando aqui, gente, temos aqui, cadê? 3 componentes que eu estou tentando identificar. Isso aqui, gente, são resistores também, tá bom? Isso aqui são resistores, vocês podem ver, ó, que ele é muito diferente da bobina. Isso aqui é uma bobina, tá certo? Esse resistor é bem diferente. Como eu vou testar outro resistor, né, para a gente ter a certeza? Eu coloco de novo aqui na minha faixa de quiloohms, megaohms, tá bom? Os resistores trabalham com megaohms e quiloohms e gigaohms também. Ponteira negativa e vamos testar os resistores. Vamos olhar aqui, primeiro contato. Não deu nada. No outro, ele me deu resultado, deu 199,2, ou seja, 200 kΩ. Você pode ver que tem um casinho ali em cima do multímetro, significa que ele trabalha com quiloohms. Vamos olhar o outro, também, 56,97 kΩ. Vamos olhar o outro, 56,93. Vocês podem ver, ó, que ele não dá resultado. Alguns não dão resultado do lado, tá certo? Esse aqui, aqui do resultado. Esse aqui ele já não deu resultado do lado. Isso vai depender muito onde a placa, do componente está trabalhando na placa, tá certo? Então, esses resistores mostrou para mim que eles estão ok, tá certo? Vamos agora testar um indutor, ou seja, uma bobina. A bobina, para você identificar, olha, ela é mais achatada. E aquela parte de baixo, ela sempre vai continuar como eu falei para vocês. Vamos testar o indutor. Indutor, você vai vir aqui agora na faixa de diodo, certo? Ponteira negativa na parte metálica, vou colocar aqui, parte metálica, e a positiva, componente. Vamos ver o resultado. 440. Vamos do outro lado agora. 440. Então, o indutor ele tem que dar o resultado dos dois locais. Ele tem que dar o resultado aqui e tem que dar o mesmo resultado do outro lado. Então, isso quer dizer que o indutor ele está funcionando ok, não tem problema nenhum nele. Mas se caso eu colocar essa ponteira e ele bipasse, e bipasse aqui também, ele estava em curto. Se caso eu colocar ele não der valor, ele pode estar aberto. Então, esses são os problemas que podem acontecer com o indutor, certo? Então, medimos os indutores, resistores e capacitores. Vamos procurar aqui mais outro componente, não podemos esquecer. Vou procurar aqui agora um diodo, certo? O diodo também é um componente bem importante a ser testado. Eu encontrei um aqui, mas ele está muito apertado aqui dentro. Deixa eu ver se eu encontro aqui um mais fácil, para ficar mais fácil as nossas medidas. Vamos ver aqui. Aqui, encontrei. Aqui é bem facinho. Então, o diodo tem aquela função também, como o componente convencional. Ele também tem o catodo e o nodo. O catodo seria o negativo e o nodo seria o positivo. Então, se eu pegar aqui a ponteira negativa, a parte negativa, e vim aqui, o diodo, tá bom? Lembrando para vocês, ó, faixa de diodo, tá bom? Tu tá achando de diodo, então tem que ser na faixa de diodo. Vou colocar aqui agora. Mostrou para mim 0,18. Vamos ver do outro lado. 2,0. Ou seja, ele me deu um resultado aqui na parte positiva. E na negativa, ele me deu um valor bem pequeno. Quer dizer que esse diodo está bom.
Eu estou na dúvida qual é o negativo e qual é o positivo, Paulo. Então, muito fácil. Eu quero saber qual é o negativo e o positivo. Eu venho aqui em continuidade, pego a ponteira negativa e coloco lá o diodo. Se ele bipar aqui, significa que ele é o negativo, ou seja, ele é o catódo. Ele é o catódo. Se eu colocar aqui, ele não vai bipar. Por quê? Porque aqui é o anodo. Então, se eu voltar novamente para o diodo, medido negativo, fazer a medida dele aqui, ó, ele vai me dar um valor exato do diodo. E aqui no catódo, ele pode dar um resultado ou de zero, coloca aqui na parte negativa, ou um valor pequeno no final, tá certo? A função do diodo é apenas sair o positivo e sair o negativo. Então essa aí foi as nossas medidas básicas que podemos aí identificar se algum componente está com problema, tá certo? São problemas básicos que podem acontecer em placas, muitas vezes um desses componentes podem estar com problema, mas é um pouco mais difícil. Então esses aí são os componentes que dão muito problema nas placas e que se tiver algum encurto você pode sim resolver um problema de um cliente, né, com esse nosso método básico. O método avançado seria usar um esquema elétrico, saber que carga está entrando naquele capacitor, que setor é aquele que está funcionando, tá certo? Então, precisa de muita coisa para você poder entrar em um reparo mais avançado, tá certo? Vamos testar mais componentes. Encontrei aqui, olha aqui, encontrei uma bobina e outra aqui. Vamos fazer o teste dela para finalizar. Negativo 434, do outro lado tem que dar também 434, ó, 434 certinho, gente. Então, é isso, galera, são bem básicos mesmo, os testes básicos que vocês podem trabalhar na sua assistência, beleza? Se caso vocês gostarem desse vídeo, eu postarei aí mostrando o esquema elétrico, como a gente resolve. Em breve também estarei lançando um curso de manutenção do celular, porque está um pouco corrido para mim, mas logo estarei lançando aí também o nosso curso online, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, tá bom? Ajuda o nosso canal está precisando de uma ajudinha, né, para que a gente possa ter um equipamento melhor para poder divulgar aqui para vocês. Podem ver que eu estou usando a própria webcam do notebook e usando a câmera do celular, ou seja, duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então é isso, galera, brigadão. Sejam bem-vindos aos novos inscritos, tá certo? Sejam bem-vindos mesmo. E até o nosso próximo vídeo. E valeu!